Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao segundo webinar, do CRONEP de 2022, com o tema A Importância da Representatividade Feminina na Tecnologia. Meu nome é Lavínia Oliveira e eu sou instrutora de treinamentos de software no CRONEP. E para a nossa roda de conversa hoje, a gente vai receber também Milena Maciel, que é formanda em Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará, a UFC, a Renata Flores, que é analista de treinamento de tecnologia do CRONEP e participante do grupo de mulheres Produto Preto, a Luana Arendt, que é analista de projetos da Delta Global e voluntária na ONG Wallmakers Code. E nossas boas-vindas às convidadas e a todos vocês, né? Então, por favor, a gente vai pedir que vocês comecem, com os microfones e câmeras desligadas, e todas as perguntas no chat vão ser respondidas no final de cada apresentação. Então, fiquem tranquilos que a gente vai responder cada um. Então, vamos lá começar. Vou passar para as meninas se apresentarem e, por favor, algumas de vocês, se quiserem apresentar. Bom, vamos lá. Boa tarde, gente. Meu nome é Renata, como a Lavínia falou. Eu tenho 34 anos. Sou formada em contábeis, mas antes disso fui para a área de tecnologia, saí, né, e voltei de volta, porque me apaixonei pela área. Né? Tenho 2 gatinhos maravilhosos, uma fêmea e um macho, a Hannah e o Ted. E eu espero que o bate-papo hoje seja muito gostoso. Eu participo do grupo Produto Preto, né? Faço parte da organização. Ele não é um grupo só de mulheres, mas, obviamente, por ser um grupo de diversidade voltado para pessoas negras, a gente dá prioridade também, sabe, às dificuldades das mulheres no mercado. Então, a gente também debate bastante coisa, né, voltado para a área para quem quer entrar em produtos, né? Quem é da área de produtos e quem quer migrar para a área de produtos. É isso. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Milena, eu sou formanda em Engenharia de Software. Eu tenho um pet, que é um periquito, o nome dele é Nick, e eu adoro pesquisar coisas na área de acessibilidade, principalmente para deficiência auditiva. Bom, eu sou a Luana, eu tenho 25 anos, eu sou de Porto Alegre, eu sou analista de projetos aqui na Delta Global e ajudo a construir o maior ecossistema de gestão de frotas da América Latina. Eu faço parte da Wallmakers Code, atualmente eu coordeno o chapter de Porto Alegre, além de ajudar na liderança da squad de design, marketing e comunicação da ONG. Então, a gente faz toda a curadoria e as postagens em redes sociais, a comunicação com as nossas pessoas conectadas. E eu tenho 3 gatos, a Ravena, o Faísca e a Zatanna, adoro Star Wars, sou louca por café, amo chocolate e é isso aí, tô aqui para somar e para a gente trocar essa ideia e enriquecer esse papo sobre um tema tão importante. Nossa, que legal conhecer cada um pouquinho mais de vocês, né? E, assim, a gente vai começar falando sobre a temática, né? Que é a temática da importância da representatividade feminina, né, na tecnologia. E eu acho que é importante porque cada vez mais a gente precisa dessa referência, né? Tanto a gente se enxergar nesses ambientes, nesses locais, também se torna uma fonte de inspiração para muitas mulheres. Então, eu gostaria de saber, de Milena, qual a sua opinião, né, sobre essa temática, né, a importância da representação. Então, pessoal, eu acho que é uma temática muito importante e é difícil para a mulher desde o início, né? Porque a gente começa muito na sala de aula ali, com poucas pessoas, né? Com poucas mulheres ali na sala de aula e eu não sei vocês, mas eu já cheguei até a perguntar para mim mesma se esse era o meu lugar, né? Se esse era o meu lugar de fala. Então, é uma pergunta que é feita não só, né, na sala de aula, né, mas em outros âmbitos da nossa vida, né? Como no trabalho, que é o tema aqui principal. Então, eu acho que é um tema ainda que está sendo desenvolvido, é algo que vem sendo falado nos últimos tempos, agora com mais frequência, mas eu acho que a gente ainda tem muito para conversar sobre, né? Então, eu acho muito importante esse momento que a gente está tendo agora
de conversa, de fala, porque era algo que a gente não tinha antes e algo que a gente está tendo agora, essa visibilidade. Então, eu gostei muito de ter sido convidada para participar, porque eu, acho que algumas das meninas aqui também já tiveram, eu já fui questionada sobre, você é mulher, você não devia estar dentro da sala de aula cursando computação. Então, isso, quando me chamaram, me impactou muito positivamente. Então, eu adoraria compartilhar muito dos meus conhecimentos com vocês, e eu acho que é algo muito importante a gente estar conversando agora. E eu espero ajudar as meninas que estão aí a entender um pouquinho mais como é que é essa questão do nosso envolvimento dentro do mercado de trabalho. Legal. E para você, Renata, como é que você vê essa questão hoje em dia no Brasil? Bom, em todas as áreas, né, principalmente em áreas que são predominantemente consumida por homens, né, engenharia e tudo mais, engenharia, tecnologia, a gente precisa de mais representatividade. Mas dentro da área de tecnologia, voltando para a área de tecnologia, que é onde a gente está falando, eu acho extremamente importante porque a minha carreira lá na TI começou lá em 2008. Na verdade, assim, eu sempre gostei de matéria, eu sempre fui melhor em exatas do que humanas, sou boa em humanas também, então já sempre foi um desafio, porque assim, como assim uma mulher é boa em exatas? Como assim uma mulher gosta de exatas? Então, desde nova, né, desde criança, já tinha aquele estereótipo, mas você sabe matemática? E a primeira coisa que eu quis ser foi química, eu queria ser cientista também, né? Recentemente a gente teve o Dia da Cientista, né? E eu desisti desse sonho por não ter representatividade, eu não via mulheres cientistas, né? Então, lógico que não foi consciente, né? Falar, pô, não é para mim. Mas conforme você vai crescendo e vai vendo que não tem ninguém naquele lugar, você não pensa naquele lugar. E aí isso acontece em tecnologia também. E aí em 2008 eu não deu para fazer a faculdade de química, né? Como eu gostaria. E aí meus pais estavam se separando e tudo mais. Eu falei, preciso fazer um curso, alguma coisa para ganhar mais dinheiro para fazer a faculdade que eu quero. E eu fui fazer um técnico de análise desenvolvimento de sistemas. E aí depois, logo em seguida, a faculdade abriu a primeira turma do superior, né, do tecnólogo de programação e desenvolvimento de sistemas. E eu passei na Federal de Guarulhos e comecei a cursar. E dali para lá foi um dos motivos de eu ter saído da faculdade, acabei indo para contábeis e tudo mais, foi porque a todo tempo, primeiro que tinha pouquíssimas pessoas na sala, uma sala de 50 alunos, tinham 4 mulheres, dessas 4 se formou 2 da minha sala, da minha turma, foi muito, entendeu? Então já começa por aí. Hoje eu sei que está melhor assim, mas mesmo assim eu acho que dentro das salas da faculdade a gente vê uma quantidade de mulheres muito pequena. E aí é aquela coisa, a maioria dos meus professores eram homens, eu tinha uma professora mulher só, eu via quanto ela como mulher dentro da universidade era massacrada também, os professores tiravam sarro, meus professores eram jovens, né, concursados, então tiravam sarro dessa professora. Ouvi diversas vezes dos meus próprios professores que eu não ia ser contratada, não ia ser absorvida no mercado de trabalho por ser mulher, porque mulher engravida, e as empresas tinham preconceito. E aí tudo isso fez eu desistir, eu voltei para a área de tecnologia recentemente, aí depois fui vivendo a vida, fazendo as coisas, e aí em 2018 eu decidi que eu gostaria de voltar para a área de tecnologia, e mesmo assim, e hoje eu vejo que assim, essa questão, a representatividade é muito importante para trazer mais mulheres para uma área que nossa, começou com a gente. Então, as primeiras programadoras eram mulheres, né? Muita gente sabe dessas histórias. É aquela coisa, quando era o serviço ruim que ninguém queria fazer, que era desligar e ligar o computador, né? Porque um computador, né, o ENIAC, que era gigantesco, era o tamanho de uma sala bem grande. Quando era trabalho difícil, dolorido, braçal, ninguém queria fazer. Na hora que começou a virar algo importantíssimo, os homens foram lá, chutaram nossas bundinhas, com perdão da palavra, e tomaram conta de tudo. Então, o que a gente está fazendo, né? Por que precisa? Eu acho importantíssimo mais representatividades para outras mulheres olhar e falar, não, eu posso estar nesse lugar. Foi o que eu falei, eu não fui cientista porque eu não via mulheres cientistas. Hoje eu vejo, eu falo, poxa, eu posso ser cientista. A mesma coisa para tecnologia. Eu vejo uma desenvolvedora, pô, eu posso ser desenvolvedora, eu posso ser não sei o quê. Então, para trazer mais mulheres, a gente ter essa equidade de gênero em todas as áreas, e principalmente na área de tecnologia, que ainda é muito dominada por homens. Com certeza. E, Luana, o que você acha dessa questão? Você pode falar para a gente?
Eu vou pegar um gancho na fala da Renata, assim, e é muito real isso, né? A gente não vê referências femininas em STEM, que a gente fala, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A gente vê muito poucas mulheres, na verdade, nós conhecemos, elas repercutem muito pouco, né? Mas existem uma série de mulheres importantes nessas áreas. E muitas vezes é a falta de referência que nos desencoraja a seguir, né? Quando a gente chega numa sala na faculdade e vê que nós somos a única menina, quando a gente vê a nossa grade de professores e não tem nenhuma mulher, e a única mulher, como a Renata falou, é massacrada, ela é desacreditada, descreditada também, né, no meio acadêmico, então isso é muito, muito complicado. E, pelo menos na minha trajetória, para mim, o que fez diferença foram as comunidades, as redes de apoio que eu pude encontrar em outras mulheres que também estavam ingressando ou que estavam há mais tempo na área e que foram, assim, meu esteio, meu porto seguro, sabe? Porque eu não via referências, eu não conhecia nenhuma mulher que pudesse me ajudar, que pudesse me dar o caminho das pedras, tipo, estuda aquilo ali, vai naquele site, esse tipo de coisa. E eu encontrei nessas redes de apoio, nas comunidades de mulheres em tecnologia, nas comunidades, nos eventos, esse apoio, sabe? Esse zelo com as pessoas. E isso fez toda a diferença na minha caminhada. Eu comecei a minha trajetória na TI num evento chamado Django Girls, onde a gente aprende a programar em Python. Então, assim, a gente cria um blog em um dia e é incrível o quanto isso me empoderou, sabe? Isso me mostrou que eu era capaz, que era possível, que eu tinha sim capacidade, sabe? Que, poxa, eu posso fazer isso que não é tão difícil assim. Os caras querem me convencer que eles fazem um negócio, uma coisa super difícil, tipo, ok, é difícil, mas eu também posso fazer, eu também sou capaz. E nas comunidades, na Wowmakers, por exemplo, que é onde eu trabalho, onde eu atuo efetivamente, cada vez que a gente faz um meetup, que a gente faz um bootcamp, que a gente faz um evento hands-on, onde a gente passa o nosso conhecimento para outras gurias, onde existe essa troca, é tão gratificante, é tão incrível ver no olhar de cada uma, assim, aquele brilho, aquele sentimento de, nossa, eu posso fazer isso, cara, sabe? Eu posso, eu consigo, todas nós conseguimos, todas nós podemos. E é muito, muito gratificante para mim. Eu adoro trabalho voluntário também. Então, tipo, juntou duas coisas que eu amo, o trabalho voluntário e a TI numa coisa só. E eu acho que conseguir se conectar com outras mulheres consegue te fazer mais forte, sabe? E reconhecer ali naquele grupo pessoas em quem se inspirar, pessoas em quem confiar, com quem trocar figurinha, trocar conhecimento e repassar o conhecimento que a gente tem, sabe? Eu acho que isso enriquece, isso nos empodera, isso nos faz ir mais longe e nos faz não só entrar no mercado de trabalho, mas chegar também nos cargos mais altos, porque é isso que a gente quer. A gente já abriu um caminho e está abrindo um caminho para a inserção de mulheres no mercado de TI e agora a gente quer mais. A gente quer chegar nos cargos de gerência, a gente quer ser CTO, a gente quer ser CEO, a gente quer ser tudo que a gente puder, porque a gente pode. Então, acho que é isso. Nossa, que legal. E é muito importante, né, que esses grupos de mulheres, essa rede de apoio, também esteja presente para ter essa rede de contato, tanto para mulheres que se comparam, né, com a síndrome da impostora, por exemplo, né, que a Renata mencionou também. Então, acho que é bem importante a gente também tocar nesses assuntos. Vocês gostariam de falar sobre esse assunto, Milena? Então, eu entrei na TI justamente por causa desses grupos, né? Eu estava no ensino médio e um amigo meu me falou que ia ter um evento na faculdade. O nome do evento era InfoGirl, ainda existe até hoje. E eu cheguei a participar, né, como participante mesmo lá com o pessoal. E é algo muito legal e falam não só das dificuldades, né, mas
sobre como é a área de TI de fato, porque às vezes a gente tem uma visão que a área de TI é só programação, e não é só isso, né? Inclusive, eu gosto muito da área de pesquisa, e atualmente eu estou pesquisando muito na área de acessibilidade, então não é só isso, tem várias outras áreas que a gente pode atuar. Mas também a gente pode atuar na área de programação, assim, nós queiramos, né? Porque também tem muito aquela questão do paradoxo de, mulher não é programadora. E assim, a gente é o que a gente quer ser. Então, não existe isso, a gente pode estar em todos os lugares. E esses grupos de apoio, como falou a Luana, a Renata, são importantíssimos, porque a gente vê que tem outras mulheres, sim, que a gente pode se apoiar, que a gente pode trocar figurinhas, que a gente pode realmente se inspirar, né? Eu acho que cada mulher tem algo que possa compartilhar com a outra. Então, eu acho que daqui vai sair muitas pessoas com outras ideias. Justamente a gente vai trocar figurinhas, vai estar aí à disposição das nossas redes sociais. Então, todo mundo vai poder entrar em contato. Então, eu acho esse evento muito legal, porque também é um evento para trocar ideia. É um evento que a gente pode ir ali, conversar, enfim, se apoiar, né, de fato. Então, eu acho que sim, esses eventos são algo importantes para a gente conhecer um pouco de outras mulheres e que nós somos mais fortes do que nós pensamos. Então, é isso. E A Lavínia falou sobre síndrome de impostor aí, né? Tipo, é uma síndrome que pega muito mais. Não que homens não tenham, mas mulheres têm muito mais, né? Eu participei de algumas palestras do grupo Programaria. Quem quiser conhecer, depois procura o Programaria, que também é um grupo de mulheres que ajuda mulheres a entrar na área de tecnologia. E isso não só na área de TI, mas na área de TI principalmente, as mulheres elas se candidatam muito menos à vaga. Os homens, às vezes, têm 50% dos requisitos para a vaga, eles já se candidatam, as mulheres não. E aí, acredito que por conta do machismo, a gente fica muito insegura. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu achava que eu não servia para as coisas. Eu lembro que muitas das vezes eu não consegui fazer algumas coisas simplesmente pelo fato de eu pensar que eu não era capaz. Já deixei de entregar trabalho, projeto na faculdade. Eu tive muita dificuldade pensando que eu não era boa. Até uma vez, porque assim, eu consigo programar, gosto de programação, acho legal o desafio de você bater cuca ali, até achar o problema, por que está dando errado um negócio tão simples, né? Mas eu não tinha tanto foco com isso. Mas eu lembro que na faculdade, na parte de documentação, de fazer a diagramação de orientação a objeto e tudo, eu era muito boa. E aí eu achava que eu ia ser uma profissional porque eu não sabia programar. E uma vez o professor falou para mim, você quer saber isso que você é boa, que é fazer a documentação, você vai ganhar mais dinheiro do que um programador, porque quase ninguém quer fazer essa parte. E você é boa nisso. Mas eu não acreditei nele, porque era a todo tempo, assim, as equipes, né, tipo, os meus colegas de sala, falando que o certo era isso, o certo era aquilo. Quando eu estava na época, na época que eu estava de TI, igual sobre os grupos, é extremamente importante. Eu não tinha, nessa época, se existia grupos de mulheres para entrar na tecnologia, eu não conhecia, porque foi lá em 2010, né, bem atrás. Eu não conhecia, mas até onde eu sei, não tinha. E aí, quando eu decidi voltar para a área de TI, eu não sabia das existências desses grupos específicos para mulheres e pedi muito para amigos meus, porque eu tenho muitos amigos homens na área de tecnologia, poucas amigas mulheres. E o rolê é totalmente diferente. Por exemplo, muitos deles falaram: maqueia um currículo. Só que, assim, o mercado de trabalho já não dá credibilidade para a gente tem a síndrome de impostora. Lógico que maquiar currículo não é certo, mas, assim, já vi muito colega meu entrar maquiando currículo e depois aprender na raça. Só que, assim, já duvidam do nosso conhecimento quando a gente sabe, imagina sem saber, né? Como eu falei, não é certo, gente, não façam isso. Coloquem no currículo que vocês sabem. Mas assim, igual, por exemplo, já aconteceu comigo em trabalho, eu acabei entrando na área de tecnologia, mas voltado para treinamento de sistemas. E aí, na antiga empresa que eu trabalhava, entrou um projeto de RFID, né? E eu falei, meus colegas de trabalho já sabiam do meu currículo, mas eu reforcei, pô, eu tenho conhecimento em programação, desenvolvimento, eu tenho conhecimento mediano em inglês. Se vocês quiserem, eu posso participar. Eu queria entrar no projeto da RFID. Não me colocaram e colocaram outro cara, entendeu?
e me deixaram num outro projeto que era alguma coisa mais criativa, alguma coisa mais de escrever texto, sabe? Uma coisa mais frufru, digamos assim. Não que frufru seja ruim. Então, é bem complicado. E aí, eu acho que quando a gente está participando de grupos com mulheres, elas sabem da nossa dor. Então, às vezes o cara, na boa intenção, fala: ah, você não precisa saber muito, fala que sabe. Se você sabe por cima, fala que sabe e vai. Só que eu como mulher, falar que eu sei e o cara já, mesmo que eu tivesse, sei lá, uma pós-graduação em coisa, o cara, o recrutador, hoje está mudando bastante isso, mas o recrutador vai desconfiar, entendeu? Porque eu não sou um homem, eu sou uma mulher. E aí o mercado já tem uma desconfiança com mulheres de, será que sabe mesmo TI? Porque é aquela coisa, TI não é pra gente, né? Mas é sim, gente. Então, mas assim, eu vejo que os RHs estão mudando bastante, esses grupos são muito importantes. E, gente, confiem em você. Se já tem 70% do que tem lá que está pedindo, se a vaga de júnior, né? Não adianta. Se a vaga de júnior a pessoa está pedindo experiência, ela está toda errada. Então, mete a cara, mesmo que e seja sincera, mas vai, mete a cara mesmo, se candidata mesmo. Se ele falar, você sabe, ó, eu não sei, mas eu posso aprender, eu tenho facilidade de aprender, e vai, aquela coisa. O não a gente já tem, a gente parte para o sim, né? Mas é difícil, eu sei que é difícil sobre a síndrome do impostor, a gente fica muito insegura, e 3 vezes insegura, porque tem a nossa insegurança como mulher, tem insegurança porque o mercado ainda é muito machista dentro dessa área, mas é aquela coisa, vamos quebrando barreira, procure rede de apoios, principalmente femininos, nesses grupos, no grupo que a Luana falou, tem o Programaria e muitos outros aí, a Milena também falou de um, que e pelo menos a gente tem a visão de mulheres que entraram na área, que estão entrando na área, que vão entrar na área, facilita, porque às vezes, mesmo na boa intenção, o homem, né, nossos amigos homens, às vezes vai nos ajudar, e acaba trazendo uma coisa que não é da experiência deles, então não vai bater mesmo, a gente vai ficar desconfiada mesmo, vai falar, mas isso não vai dar certo para mim, e realmente pode ser que não dê, porque é outra experiência, a visão do homem no mercado de TI é outra, né? E é isso. Isso. E a permanência, né, dessas mulheres nas empresas também é uma temática importante, porque além da introdução à tecnologia, também tem mulheres que estão fazendo transição de carreira. Então, é permanente. Eu vou passar agora para a Milena, para ela nos explicar também, falar um pouco. Eu não consegui te entender, tu pode repetir? Travou para mim. Eu estava falando sobre a importância, né, da permanência das mulheres nessas empresas e também na introdução à tecnologia, sobre a transição de carreira. Eu queria escutar um pouco também de vocês sobre essa questão, né? A Luana não falou na última rodada, acho que dá para começar por ela. Eu começo sem problema. Eu não, acredito e testifico, assim, que é extremamente importante a gente criar, e a gente, todos nós, não só nós mulheres, mas nós criarmos ambientes de trabalho mais saudáveis, sabe? Eu sou muito feliz onde eu trabalho, eu adoro trabalhar na Delta, eu adoro minha equipe de trabalho, a minha squad é incrível, os meus colegas são maravilhosos, e isso se deve muito ao ambiente de trabalho saudável no qual a gente está inserido, sabe? Eu cheguei aqui cheia de inseguranças por conta da síndrome de impostora que a gente estava comentando há pouco, pensando que eu não era capaz, que eu não fosse dar conta. Eu cheguei aqui, vi o tamanho do projeto e eu fiquei, meu Deus, eu não vou dar conta. Senhor, são 5 programadores, é um produto gigantesco, socorro, isso é muito complexo. Mas eu tive e tenho o apoio de pessoas incríveis do meu lado. Então, assim, permanecer
fazer a transição de carreira é uma coisa complicada, é uma coisa difícil. A gente se desafia, a gente o tempo todo acha que a gente não vai conseguir. E depois que a gente já fez a transição e que a gente já está ali dentro, estar inserida num ambiente saudável que te possibilita crescer, se desenvolver e aprender com os outros é extremamente importante, sabe? Eu cheguei aqui cheia de dúvidas sobre mim mesma, sobre a minha capacidade técnica, e hoje eu vejo assim o quanto eu sou boa, de fato, no que eu faço, e o quanto eu ainda tenho tanto para aprender, mas isso não diminui o que eu já sei. E o quanto a troca de conhecimento que eu tenho com as pessoas que trabalham comigo enriquece o meu trabalho. E o quanto isso me faz ser mais forte e permanecer no mercado e querer crescer. E o quanto é importante eu me sentir segura para eu querer crescer. Então, eu acho que a gente começa do pressuposto de que a gente primeiro tem que se sentir segura. A gente tem que se sentir segura com relação ao que a gente sabe. E por isso não é certo maquiar o currículo. Porque quando a gente vai se candidatar para uma vaga, por favor, meninas, se candidatem. Mesmo se vocês não tiverem 100% dos requisitos da vaga, se candidatem. Sejam corajosas, vocês podem, sabe? Sejam adeptas do, olha, isso eu não sei, mas se tiver alguém para me ensinar, eu vou aprender rapidinho, porque eu sou esforçada pra caramba. Então, assim, se candidatem, porque a gente pode, a gente é esforçada, a gente consegue tudo que a gente quiser. E permaneçam, se rodeiem de pessoas que propiciam um ambiente saudável para vocês, no trabalho, nos estudos, na faculdade. Às vezes, o próprio ambiente acadêmico se torna muito tóxico também, que é o que faz, muitas vezes, muitas meninas desistirem das faculdades de exatas, não só TI, mas nas engenharias, nas ciências, né? O quanto esse ambiente tóxico polui a gente, faz a gente, às vezes, até adoecer. A gente já viu, eu já tenho vários relatos sobre isso. Então, assim, a gente se cercar de pessoas e estar em ambientes que nos propiciem essa troca, esse ambiente saudável, para que a gente permaneça, se sinta segura, permaneça e cresça. Eu acho que a permanência é extremamente importante e para a permanência é necessário que a gente tome consciência que nós estamos numa sociedade que é machista, né? Todo mundo nasceu dentro dessa piscininha e é inevitável dar abraçada sem beber a água. Então, todos nós ou somos machistas ou reproduzimos machismo em algum nível. É importante muito que os homens sejam aliados à causa, entendeu? Então, mas não é meu lugar de fala, mas eu não sou machista. Não, todo mundo é, gente, não tem como, em algum nível, porque é aquela coisa. E não é culpa de vocês, rapazes, porque já aconteceu de mulheres reproduzir machismo comigo, de eu dar uma solução, né, a minha gerente não aceitar e depois na mesma reunião, no final da reunião, o meu colega de trabalho dar a mesma solução e ela aceitar. E eu tive que sinalizar ela, falar, eu dei essa solução no começo, né? Então foi o que eu falei, a gente está numa sociedade que ela foi estruturada no machismo, a gente está desconstruindo isso socialmente. Qualquer desconstrução social que não é boa, ela demora um tempo, né? Então, por mais que os meninos aí que estejam assistindo a live sejam aliados, entendam a causa, sempre analisem se vocês não estão tendo alguma atitude em algum nível machista, porque a gente precisa de vocês para ter a permanência. Então, na hora que você duvidar do conhecimento de uma colega sua, não adianta falar, não, eu não sou machista, se fosse homem também, eu faria a mesma coisa. Não sabemos naquele momento se fosse homem mesmo, você teria a mesma dúvida, você desconfiaria se ela sabe mesmo, não dá para saber. Então, quando alguma mulher for dar um feedback para vocês, e eu acredito que dentro do meio corporativo a gente sempre dá um feedback de forma muito gentil, educada, então ouça
E tá tudo bem, sabe, vocês deslizarem. Foi o que eu falei, a gente foi criado assim, tem muita coisa que tá no nosso inconsciente, entendeu? Então, não é consciente, a gente sabe que não muita coisa não é por mal, né? E quando é por mal, a gente sente, a gente sabe. Então, mas a gente precisa que todo mundo seja aliado, que o RH das empresas sejam aliadas, entendeu? Porque eu já vi muita empresa assim em falar, não, a gente quer equidade de gênero, não sei o quê, mas quando a mulher sofre alguma atitude machista, vai falar com o RH, passa um pano, fala que não foi nada. Então, a permanência é muito importante, para ter permanência dessas mulheres dentro da área de tecnologia, que é importante, porque é importante a gente ter uma diversidade, a gente já tem várias, ESG está crescendo muito, a empresa que não se adequar às normas de ESG, para quem não sabe, ESG são normas onde mantém a diversidade dentro das empresas, a empresa vai perder dinheiro e muito. Lógico, a empresa não vai perder só dinheiro, mas é a linguagem que a maioria das empresas entende dinheiro. A empresa que não se adequar à diversidade e tudo mais vai perder muito dinheiro. Então, para permanecer essas mulheres dentro da área de tecnologia e qualquer outro grupo de diversidade, é necessário que a empresa esteja aberta, ouça, né? E as pessoas que estão em volta que não viveram aquilo, então, se você é homem, você nunca viveu o machismo na pele, como a gente vive, igual já viveu o machismo, igual homem. A taxa de suicídio é muito maior em homens do que mulheres. Por quê? Porque o homem é ensinado a não se abrir, né? Então, o homem sofre com machismo também, mas não do mesmo jeito que a mulher. Então, seja empático, ouça e entenda que se uma mulher está sinalizando para você que você teve uma atitude machista, que você interrompeu ela e tudo mais, não é que ela está querendo guerra com você, ela quer que você melhore ainda mais, que você desconstrua mais ainda o seu machismo. Para quê? Para que a gente permaneça e faça uma coisa muito legal, muito gostosa, tenha mais mulheres. Lembre-se que você não gostaria de ter alguém, lógico, essa comparação é meio esdrúxula porque a gente não pode pensar só em família, né? Mas eu tenho certeza que os homens que estão aí, vocês não iam querer saber que a sua filha perdeu uma vaga de emprego só pelo fato de ser mulher, sabendo que ela é competentíssima, né? Ia doer, né? Então, ouçam, se abram, e tá tudo bem errar, gente. A gente está no processo aqui de desconstrução, né? Então, tá tudo bem errar. Se alguém tá falando para você, ó, você errou, é porque quer seu bem, quer que você evolua. Eu não dou feedback para os meus amigos, para os meus conhecidos, né? Para os meus amigos, sim. Mas eu não dou feedback de se foi machista comigo para um cara que eu não quero, que eu já vi que ele não vai evoluir, que eu não quero o bem dele. Então, se eu estou dando feedback para um amigo meu, homem, que acabou sendo machista por alguma atitude, é porque eu quero o bem dele, eu quero que ele evolua e eu sinto que ele pode evoluir. Se eu sinto que não tem conversa ali, e que aquilo não vai impactar na minha vida, eu nem converso. Então, eu tenho certeza que as mulheres na sua vida, no seu trabalho, que acabam te pontuando, elas querem que você evolua e ajude, né? A gente precisa de aliados do outro lado. Ajude a trazer mais mulheres para a tecnologia. Sim, eu pegando o gancho da Renata e da Luana, acho assim que é importante a representatividade da mulher na TI, né? E eu tenho consciência que ainda tem uma sociedade muito machista ali e que a gente precisa desconstruir, como as meninas falaram, e que é legal a gente tentar conversar. Sempre que tem uma pessoa perto de mim, que eu vejo que a pessoa falou algo um pouco machista, eu chego para ela, olha, isso aqui foi machista. Aí a pessoa me pergunta o porquê, e eu explico o porquê. Então, eu acho isso muito legal, porque é uma desconstrução do pensamento da pessoa, e a pessoa vai saber o porquê, porque justamente como a Renata falou, fomos criados nessa sociedade machista. Então, às vezes a pessoa fala aquilo dali, mas não foi por querer. Então, isso é muito importante. Sobre a mudança para outra área, eu acho bem difícil, mas eu não acho impossível. Por exemplo, eu estava me forçando um pouco a aprender programação. E eu vi que não era a minha área, eu vi que aquilo não era algo que eu gostava, então eu procurei mudar. Então, fui para a área de pesquisa, eu já mudei para a área de requisitos, gostei das duas áreas. Então, eu acho que é interessante essa questão. Não é impossível, é difícil, mas não é impossível. Então, é só questão de querer conversar e trocar figurinhas com uma pessoa que conhece. Sempre que eu tenho uma dúvida sobre alguma coisa, eu chego e pergunto, o que é que eu preciso para estudar isso aqui? Quais são as ferramentas que eu preciso aprender? Então, isso é muito importante. Você não sabe, então você precisa de um norte.
Então, se você tem pessoas que sabem como chegar ali, que já passaram por tudo aquilo, por que não perguntar? Eu tinha muito esse preconceito de perguntar. Eu achava que era uma fraqueza, e na verdade não é uma fraqueza, já é acho que é uma força, né? Você perguntar e reconhecer que você não sabe. Então, eu acho isso de mudar de área muito legal. E também eu acho que a questão de ter representatividade ali, também a gente necessita sim. E se precisar, a gente conversa, desconstrói o conceito da pessoa sobre aquele assunto e explica o porquê que aquilo é errado. Eu acho que não tem problema algum. Hoje a gente vai ler aqui alguns comentários, né, que o pessoal estava conversando enquanto a gente apresentava. Então, a Patrícia, ela falou muito bom, Milena, falar sobre isso, né? Pois existem muitos desenvolvedores que acham que TI é só programação, que não programa não faz parte, isso não é real, né? Também aqui a Patrícia colocou o link, né, de um post que ela fez com comunidades da área de dados, tecnologias, focadas em mulheres e grupos subrepresentados. E também a Simone falou que é por isso que hoje preparamos nossas alunas para irem criando seus portfólios do que foram criando ao longo do curso, né, no GitHub, por exemplo, porque ela vai fazer aos poucos um currículo real, né, do que ela é capaz de fazer também. E aí, a partir disso, também, a gente entende que existem necessidades dentro do mercado de trabalho também e da introdução à tecnologia. E uma delas, né, uma das ferramentas que tem uma oportunidade muito grandiosa, assim, de inserção, né, rápida no mercado, no ambiente da tecnologia, que é o Pronep, por ser uma ferramenta super prática, simples, né, tipo, ela é muito, muito fácil de você utilizar, é versátil, você pode transitar entre dois ambientes, high code, low code. Então, você introduzir isso tanto para mulheres que estão aprendendo agora tecnologia, introdução, né, e também mulheres que estão fazendo essa transição de carreira. Então, eu gostaria de saber também de Renata como que o CONUEP pode ajudar, né, essas mulheres em relação a essas pautas. Eu estou aqui um mês, né? Eu vou fazer um mês de Cronep, né? Eu não conhecia a ferramenta até participar do processo seletivo. E aí, quando eu conheci, eu já sabia que existiam algumas ferramentas low code, mas assim, as poucas que eu mexi foi lá em 2010. Eu mexi com uma que era voltada para banco de dados. Então a gente fazia lá o diagrama de entidade e relacionamento, né? Que é um desenho, para quem não conhece, é um desenho que a gente faz do banco de como que uma classe vai se relacionar com a outra, vai pegar dados da outra, enfim. E aí a gente clicava lá e gerava o código do banco. E gerava tudo errado, né? Então, eu não conhecia. E aí, quando eu comecei a fazer o curso, né? Porque tem os cursos dentro lá do site da Cronep, né? E eu comecei a fazer o curso para poder fazer o processo seletivo, eu falei, nossa, que ferramenta fantástica, sabe? Porque eu aprendi na faculdade tudo separadinho, né? Banco de dados, não sei o quê. A gente chegou a fazer um projeto onde juntava o código orientado a objeto com banco de dados e fazia um sistema pequeno. Mas mesmo assim ficava tudo muito perdido, eu nunca vi esse sistema rodando à parte que não fosse dentro da IDE. E isso dificultava eu ter uma visão do que é o sistema como um todo. E o legal do Cronep é que ele já tem tudo encaixadinho junto, já vem um monte de coisa pré-pronta. Então, acho que dá até para fazer uma logística reversa, sabe? Fazer no low code, montar um aplicativozinho, né? Uma aplicação, e depois você ir futucando, né? Nas camadas e tudo, para você entender o que é a parte de camada de visualização do usuário, a parte de background, onde vai ter as classes, onde vai ter os códigos via servidor, são os códigos que vão fazer a interação de gravar no banco de dados, puxar do banco de dados, né? Tipo, os códigos que é para interface, né? Que é a parte cliente que tem dentro do Cronep. E eu falei, nossa, se eu tivesse uma ferramenta assim na época que eu estava aprendendo programação, eu acho que ia ficar muito mais fácil para mim, né? Inclusive, eu cheguei a fazer dentro do Cronep a gente tem lá a parte de códigos, quando você está mexendo no low code, é com blocos de programação. E era uma coisa também que eu fui conhecer o ano retrasado, que eu fiz um curso de lógica de programação e tinha uma aplicação que
ensinava a lógica de programação com blocos, e é muito mais fácil. Eu sempre fui muito visual, então ver os blocos ali me dá uma ideia muito melhor da lógica do que eu só aprender o que é um if ou um se, o que é um enquanto, faça, sabe? Porque tem o bloco ali, o bloco desenhadinho já te dá uma ideia muito legal. Então, eu acho que o Cronep é uma ferramenta muito legal, assim, para isso, sabe? Para quem está começando a ter, e quem é mais visual, assim como eu, ver o sistema funcionando como um todo e depois ir destrinchando para entender cada parte, sabe? Então, ajuda bastante. Eu acho que é uma ferramenta muito legal, as ferramentas low code, em especial o Cronep, para esse início aí, né? Para ir entendendo, futucando, ou para fazer alguma coisa mais rápida, né? Que vai apresentar assim, né? De repente tem alguma ideia aí, eu já manjo um pouco, quer apresentar alguma coisa para um cliente aí, testa no Cronep, depois compra a versão e vende para o cliente já o negócio pronto em menos tempo, né? Porque facilita o desenvolvimento, sai mais rápido, então é a minha visão, foi o que eu senti, assim, quando eu conheci o Cronep, eu falei, nossa, que ferramenta legal, né, que ideia legal, e eu não conhecia. Milena, Luana, vocês querem complementar alguma coisa? Eu acho que a Renata já falou tudo. Eu acho que é muito importante, né, ter essa ferramenta, né, para a gente ter uma noção de como é que funciona, né, mesmo sendo low code, eu acho que é muito importante. Se eu tivesse tido a oportunidade de pegar uma ferramenta dessa e estudar através de uma ferramenta dessa, ter o primeiro contato, eu acho que talvez tivesse mudado completamente a minha visão. Então, tentem, pessoal. É legal, não tive esse contato, inclusive eu vou tentar também agora ter esse contato para ver se eu consigo, se eu gosto, porque eu achei interessante o que a Renata falou, eu não conhecia, eu andei conhecendo há pouco tempo também. Eu ainda não tive tempo de pegar, estudar um pouquinho, de destrinchar, porque eu gosto de ter tempo para mim ver e estudar. Não sei se as meninas são assim, mas eu sou assim, eu gosto de ter tempo. Eu namoro a ferramenta, eu estudo ela, então eu gosto de tempo para me estudar. Então eu vou pegar, vou seguir aqui as dicas das meninas aqui, e é isso. Acho que a gente ainda fala muito pouco, né, de high code e low code. Não são termos tão conhecidos, tão difundidos ainda no nosso meio, mas é bem legal para conhecer, para introdução, até para tu ter um primeiro contato também, né, com essas primeiras camadas de programação e entendendo passo por passo, é muito legal. Eu recomendo, é bem bacana. Gente, a Luana acabou até me lembrando, só para dar uma explanada, né, para quem não entende muito, né, que a gente pode ter pessoas aqui que estão entrando na área de tecnologia. Quando a gente fala de low code, são ferramentas onde a gente não precisa se preocupar tanto com o código, né? Então tem alguns elementos que facilitam a montagem do sistema sem precisar de tanto código. High code é o código mesmo, é você ir lá escrever, como a gente diz, codar, né, fazer tudo na mão. É só para ficar inteirado, assim, pessoal. A Dani disse que o low code precisa ser mais debatido em conteúdos brasileiros. E a Jéssica disse que na universidade tem muita essa ideia de reinventar a roda, mas realmente é interessante fazer esse caminho inverso. Eu vou abrir aqui para o pessoal, se tiver alguma dúvida. Eu até ia comentar, fazer uma analogia que na faculdade de medicina não mostram o coração primeiro, depois, na hora que vai dissecar o corpo para mostrar, mostra o corpo inteiro, vai abrindo, vai tirando as partes e mostrando, né? Agora com programação, não, a gente aprende tudo separado e depois a gente que se vire para juntar. Pelo menos foi assim na minha faculdade, gente. E foi o que eu falei, foi há 1000 anos atrás, foi lá em 2010. Né? Eu não sei como é que tá as faculdades agora, mas eu ficava perdidinha, né? E aí, com o Coronep, eu tenho essa sensação que, quando eu mexi no Coronep, eu tive essa sensação. A gente pega o corpinho inteiro assim e vai dissecando as partes e aprendendo. Alguém tem alguma dúvida? O Iago, ele disse que justamente como a Renata falou, na programação a gente aprende a montar função. E uma coisa, enquanto a Lavínia vê aí se existe mais dúvida ou não, uma coisa que eu acho que é importante, que eu queria ter falado, eu esqueci, na permanência de mulheres dentro da área de TI, gente, pague o salário decente igual para mulheres. Já vi lugares onde a mulher ganhava bem menos e tinha o mesmo cargo, ou às vezes fazia até mais do que
as demais pessoas dentro da área de tecnologia e ganhando menos, né? Então, a área está aqui, e é aquela coisa, né? Tem se falado muito de apagão da tecnologia, onde não vai ter profissionais, mas assim, tem muita gente querendo entrar na área de tecnologia, e aí dentro do Brasil eu pergunto, o apagão é só porque não vai ter profissionais ou é porque as empresas querem todo mundo sênior e homens, né? Porque tem muita mulher entrando. E outra coisa da inclusão, gente, que é muito importante, na minha visão, é a gente avaliar, porque existe algumas empresas ainda que querem exigir um superior na área de tecnologia para as pessoas entrarem em tecnologia. Quando a gente exige alguma coisa assim muito específica, ou inglês, essas coisas, a gente for pensar em mulheres, tem muitas mulheres que são mães, entendeu? Ou se sustentam sozinha e a gente já sabe que mulheres no mercado de trabalho ganham menos. Então, tem muitas mulheres que a única forma que ela vai ter de estudar é fazer um curso, né? Aprender pelo YouTube de madrugada enquanto o filho dorme. Já vi vários casos assim dentro do LinkedIn. Então, se você coloca que ela tem que estar cursando um superior ou ter cursado um superior, você está cortando mais da metade das mulheres que estão querendo entrar na área de tecnologia e estão usando como recurso cursos mais baratos, porque nesse momento ela não tem tempo ou não pode se dedicar a uma universidade. Então, tem essa questão também. Então, existe formas de avaliar se a pessoa sabe fazer o que ela está falando que sabe fazer sem ter um diploma, né? E na área de tecnologia, tem diminuído muito isso, mas infelizmente ainda tem algumas empresas que exigem, fala, para trabalhar com TI tem que estar formando ou formado em TI. E aí, quando a gente coloca essa barreira, a gente está cortando um monte de gente, está cortando um monte de mulheres trans que vêm de situações muito tensas, onde essa mulher ela provavelmente não vai ter feito superior mesmo, nenhum ensino superior até os 30 anos, entendeu? Mulheres negras geralmente se formam depois dos 30, eu fui uma delas, porque primeiro tem que ir lá trabalhar, ajudar na família, e depois vai pensar em universidade. Tem mulheres brancas que também se formam mais tarde, mas é aquela coisa. A partir do momento que a gente coloca uma barreira de eu quero que você tenha X, Y, Z para entrar na minha empresa, a gente não está abrindo para diversidade, a gente está eliminando pessoas da parte de diversidade, inclusive de mulheres, né? Que mulheres entram no campo de diversidade. Então, como uma professora minha de engenharia de software falava, open your mind. Vamos abrir nossas mentes e ver que, tipo, a faculdade é igual. Eu tenho amigas minhas que são formadas em análise e desenvolvimento de sistemas, mas foram para outra área. E contratarem elas hoje para uma área de tecnologia, ela não vai saber nada. Então, o diploma não é tudo, né? Pois é. Pegando o ganchinho aqui da Renata, falando um pouquinho do mercado. Eu estava trabalhando em um projeto aí, e sempre que eu fazia alguma documentação, a pessoa ia lá, era um homem, né, obviamente, e ia lá e mudava tudo que eu escrevia, e não perguntava assim, eu posso mudar? Então isso me frustrou um pouco, porque eu ficava pensando, o que é que eu fiz de errado? E a pessoa não me falava o que é que eu fazia de errado, então isso me frustrou muito na hora que eu estava fazendo meu trabalho, e em outra equipe que eu estava, a pessoa confiava em mim, né? Minha colega lá confiava no meu trabalho, eu escrevia lá e estava tudo certo. Eu fazia uma parte, ela fazia outra, a gente revisava uma parte da outra e estava tudo ok. Se tivesse alguma coisa assim que não concordássemos, a gente ia lá e modificava. E já a outra pessoa, não, a outra pessoa ia lá e modificava e não me dizia que estava de errado. Então, achei isso um pouco errado, porque meio que para mim foi duvidando da minha capacidade. E a pessoa em nenhum momento chegou para mim e disse, isso aqui está errado. Então, eu achei uma situação um pouco constrangedora para mim, na época. Também na época de faculdade, uns colegas pediram ajuda numa disciplina, e eu lembro até hoje, isso me impactou muito, até hoje. Pediram para mim ensinar uma disciplina, e a pessoa que estava do meu lado olhou para mim e disse que eu não tinha capacidade de ensinar, porque era muito difícil. Então, e a pessoa passou na mesma turma que eu, teve as mesmas dificuldades do que eu. Por que que ela passou? Ela conseguiria ensinar e eu não conseguiria. Eu não passei, eu não aprendi do mesmo jeito que ela. Então, foi algo que eu levei até hoje e debatendo com a minha orientadora, quando eu fui defender meu TCC,
eu estava com um pouco de medo de apresentar. Eu não gosto muito de me expor, assim, eu tenho uma ansiedade extrema. E ela me falou que às vezes a gente tem medo de fazer as coisas porque a gente acha que aquele não é o nosso lugar de fala. Então, logo após que ela falou isso, eu recebi o convite para participar da roda de conversa. Eu achei muito interessante isso, porque foi algo, acho que foi uma luz, né? Então, isso foi algo que abriu minha mente e falar sobre isso tá sendo muito libertador. Eu não sei para vocês, mas é algo que é a primeira vez que eu falo em público, assim, sobre o assunto, e eu estou muito feliz, eu me sinto muito bem. Eu não sabia que era tão bom assim, né, falar sobre. Então, é isso aí, meninas. Acho importante pontuar também que quando a gente fala de representatividade da mulher, quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala de ambiente saudável no mercado de trabalho para a mulher, a gente está falando de mulheres, não só mulheres cis, brancas, mas a gente está falando de mulheres trans, a gente está falando de mulheres negras, a gente está falando de mulheres mais velhas, que tem acontecido, a gente tem visto um movimento um pouco maior de mulheres com mais de 30 anos fazendo transição de carreira para tecnologia. A gente tem visto movimentos no mercado de trabalho como um todo, não só na TI, mas para absorver essas pessoas 40 a mais, 50 a mais, que também estão no mercado. Então a gente tem que pensar nessas mulheres também, né, em oportunidades para elas. A gente está falando de mães solo que criam seus filhos sozinha, que, como a Renata falou, o tempo delas é muito menor que o meu tempo, por exemplo, que não tenho filhos. Então, a gente pensar, quando a gente pensar em inclusão, em permanência, não só para aquela mulher que tem a mesma vida que eu, que tem uma rotina parecida com a minha, mas para todas nós, né? É possibilitar que todas nós possamos entrar, permanecer e crescer no mercado. Exato. Assim, quando eu entrei também nessa área de tecnologia, aprendendo já a introdução, né, a programação, etc., eu também costumava ter muito dessa síndrome de impostora, né, tipo, me comparando as meninas, né, que a maioria eram meninos na turma, e aí eu fico pensando que o Pronep, nessa parte, né, da introdução à programação, nesse momento da minha vida, seria muito importante por conta dele ser versátil. Quando eu descobri o Pronep, eu fiquei tipo assim, meu Deus, se eu soubesse disso, nossa, seria tipo divisor de águas, assim, porque é muito estranho você se sentir meio que parada, né? Tipo, você, não sei, você ficava se comparando o tempo inteiro e, tipo, uma ferramenta que seja muito mais leve, uma coisa mais múltipla, né? Ela pode abraçar muito mais pessoas. E eu acho que também, assim, me abraçou de uma forma muito importante, assim. A Patrícia, ela tem uma pergunta. Como vocês A Vini que travou, né? Vamos lá. e está lidando com pessoas. Travou? Travou. A Patrícia, ela perguntou como vocês enxergam que a área de TI está lidando com pessoas e mulheres acima de 40 anos. Eu acho que o mercado está um pouco mais atento para essas pessoas, sabe? Tem muita gente nova no mercado, como sempre tem, né? Eu tenho 25 e tem muita gente da minha idade no mercado, mas é uma preocupação, e aí entrando um pouco em sociologia, antropologia, a gente tem um envelhecimento da população, aumento da expectativa de vida, então nós teremos mais profissionais mais velhos em todas as áreas. Isso é importante a gente entender. E a partir disso, o mercado precisa se movimentar para absorver essas pessoas que vão ter
40, 50, 60 anos, a gente teve alteração na idade da aposentadoria no Brasil, há não muito tempo atrás. Então, nós teremos profissionais mais velhos no mercado de trabalho, tanto em áreas em que eles já atuavam, quanto em transição de carreira, por que não? Então, eu acho que isso ainda está muito, não digo mais embrionário, assim, mas ainda é muito inicial, mas é algo para o qual a gente precisa ter uma atenção, sabe? Eu vi algumas empresas muito específicas fazendo, por exemplo, um processo seletivo específico para pessoas 40 a mais, 50 a mais. Isso é muito legal, mas a gente precisa de um movimento um pouco mais massivo com relação a isso, porque com certeza, em pouquíssimo tempo, a gente vai ter um número muito maior de profissionais nessas faixas de idade e a gente pode, e eles também podem, elas também podem fazer transição para TI ou continuar na TI crescendo e tendo outros cargos. Então, é algo que ainda precisa de uma atenção, mas com certeza já está sendo visto e algumas empresas já estão um passo à frente. A gente tem uma pergunta aqui da Edilane. Ela perguntou: aprendendo a programar no Cronep, não teremos dificuldades de aprender em outra ferramenta no futuro? Renata, você gostaria de falar sobre? Sim. Qual é o nome dela? Desculpa. Quem perguntou? Edilane. Edilane, não porque, na minha visão, não, porque eu acho que é interessante a ferramenta do Cronep para a gente entender a lógica do sistema como um todo, do diagrama de classes, do banco de dados, de como ele linka, interage com os formulários da aplicação e tudo mais. Então, você vai entender a lógica e a lógica de programação também. Então, se eu quero validar um valor, eu não quero que o sistema registre um valor que seja menor do que 30. Então, eu vou colocar lá um bloquinho de... vou criar uma função com um bloquinho C, ele vai validar o valor e vai fazer isso. Então, quando você está mexendo no Cronep na versão low code, eu acho interessante, o que me chamou a atenção seria para aprender toda essa lógica de como o sistema funciona, para depois ir entrando camada a camada e aprendendo os detalhes. E aí, no High Code, o Cronep, ele é muito parecido com... A maioria das DEs são muito parecidas, então é muito parecido com as outras DEs. Então, a gente vai ter na lateral, depois vocês podem entrar no site do Cronep, tem como fazer uma conta gratuita, mexer, né? A gente tem o Cronep Academy, que tem os vídeos, que ensina a fazer as coisas, tem o curso Get Started, que é legal para você conhecer como funciona, mas aí ele tem lá na lateral a organização dos blocos de programação, que é a parte de programação, a parte do banco de dados, tudo divididinho, muito parecido com outras IDEs que eu já mexi, né? Eu já mexi com Visual Studio, já mexi com uma outra IDE, que agora eu não vou lembrar, né? Mas eu acho que era para mexer com Java, acho que é o Eclipse, isso, já mexi com Eclipse. Então, é muito parecido, assim, a disposição, só que eu achei o Cronep uma ideia mais fácil, né? Mais amigável, assim, de primeiro momento, para quem não conhece desenvolvimento de software. Então, não atrapalharia. Eu acredito que só ajuda, né? Você vai aprender aquela lógica, todo o rolê, e depois vai aprofundando. E aí, aquela legal que no Cronep você pode programar em Python, agora eu esqueci, me ajuda aí, Levi. No High Code, dá para mexer em Python. Java, então já tem Python, Java, e é aquela coisa, né? Você aprendendo a lógica, a linguagem de programação é a coisa mais fácil. Todo mundo me falava isso, eu não acreditava, né? Porque nas faculdades, muitas vezes, os professores acabam ensinando lógica de programação já com uma linguagem. Então, a pessoa fica viciada na linguagem, mas quando você sabe a lógica de programação, a linguagem depois é só um detalhe, igual, C Sharp precisa do ponto e vírgula para encerrar, Python não precisa, é só indentação, sabe? Então, são detalhes que não vai fazer muita diferença aprender no Cronep ou em outra ferramenta, na minha visão, tá? Bom, pessoal, o tema é muito importante, né, e relevante, e a gente quer falar mais, e ainda tem muita gente aqui fazendo perguntas também. A Edilane agradeceu ali. Então, a gente vai agradecer, né, eu gostaria de agradecer a cada um, as meninas, né, a participação de todas e todos vocês que se inscreveram aqui. E muito obrigada, né? Em breve a gente vai receber, vocês vão receber também uma pesquisa de avaliação, né?
Então, a gente gostaria muito da sua opinião para melhorar cada vez mais nossos webinars. E se você perdeu algo ou quiser visualizar mais tarde nosso conteúdo, você pode acessar também a gravação do webinar, que vai estar disponível no nosso site, né? No nosso canal do YouTube. E nosso próximo webinar vai ser em março, com o tema de Cronep, Hackathon AD Sampa. Então, já deixa marcadinho aí na agenda, para vocês não perderem. Muito obrigada, pessoal.